Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre dois personagens que vocês estão vendo na thumbnail aí, que eu acho que não podem faltar no DCU. Eu vou explicar o porquê, não é porque são dois dos meus 5 preferidos, é também, mas vamos explicar o porquê aqui. Eu tava pensando nesses dois personagens, depois que tava relendo de algumas coisas do Liga da Justiça Dark e do Renascimento, e o quão incrível são esses dois personagens, principalmente aí o John Constantine, que já tem uma lore bem foda ali na Vertigo, com o Hellblazer e tal. A Zatanna também, ela é muito poderosa nos quadrinhos. Às vezes a DC subestima ela e às vezes ela brilha, como é o caso de Liga da Justiça Sombria. Eu acho que nesses títulos que ela é mais protagonista, ela brilha bastante, porque ela é foda. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC aqui, beleza? Se inscreveu agora, o YouTube recomendou o vídeo aqui. Todo dia tem 2 vídeos, até feriado, Natal, Ano Novo, Apocalipse Zumbi. Bom, John Constantine e Zatanna Zatara, eles precisam estar no DCU. Eu vou explicar o porquê. Você tem alguns núcleos da DC, né, nos quadrinhos. Por exemplo, você tem o núcleo cósmico. O que você imagina? Lanterna Verde, a tropa, todas as tropas de todas as cores. Quarto Mundo, Pai Celestial, Darkseid, você tem Nova Gênesis, Apocalipse, aí você tem o Warren, o Metro, Lightray, você tem todos esses personagens, a Grande Barda, as Fúrias Femininas, os cães de Apocalipse, os canhões de Apocalipse, tem todo um lance ali de mitologia muito foda que o Jack Kirby criou. Aí você tem o universo da Terra ali, que são os heróis da Liga da Justiça, tem os Titãs também, você tem os vilões, você tem a Sociedade da Injustiça ou a Legião do Mal, você tem vários personagens incríveis, você tem os anti-heróis, né? Enfim, e você tem também o lado mágico da DC, o lado místico da DC, que já começou, ele já foi anunciado em um filme do Monstro do Pântano. O filme do Monstro do Pântano talvez seja esse início. O lado místico da DC, ele não existe sem John Constantine e Zatanna, não existe. Você pode ter o Etrigan, você pode ter o Boston Brand, você pode ter o Senhor Destino, você pode ter todos os personagens. O John Constantine e a Zatanna, eles são linhas de frente desse universo místico. Quando você vê o universo místico da DC, ele é até mais poderoso, talvez, do que a própria Liga da Justiça. Por quê? Eles resolvem os problemas que a Liga não consegue resolver. Então, por exemplo, o mundo mágico vai entrar em guerra por algum motivo. Eles que vão resolver, não é a Liga da Justiça. E aí tem alguns personagens, como é o caso da Mulher Maravilha. Você vê muito isso no Liga da Justiça Dark do Renascimento, né? Que aqui foi em 5 volumes. Você tem o Liga da Justiça e Mulher Maravilha Dark, Liga da Justiça Dark volume 1, 2, 3 e 4. Então você tem 5 quadrinhos aqui que a Panini trouxe. Eu tenho esses quadrinhos aqui. E nesse mundo aqui mágico, né, a Diana tá junto com eles. E a Diana tem todo o lance dela receber ali o poder da Hecate, né, daquela deusa. Tem todo o lance da Diana com a Circe. Aliás, a Circe é outra personagem que eu acho que não pode faltar no DCU, a personagem fantástica, poderosíssima. A Mulher Maravilha, ela tem esse lance de, tipo, ela ser uma heroína da Liga da Justiça comum, né, a Liga da Justiça convencional, digamos assim, e da Liga da Justiça Dark junto com a Zatanna, os outros personagens. E assim, no lado místico da DC, você tem personagens muito incríveis. Detetive Shinbi, por exemplo, é o típico personagem que o James Gunn ama, que é um chimpanzé que usa uma espada mágica, né, que é muito da hora. Você tem um morcego humano, você tem o próprio Kent Nelson, que tá junto com o Khalid, ou Khalid, eu nunca sei falar o nome dele, que ele é o, tipo, aprendiz ali do novo Senhor Destino. Você tem o Elmo do Nabu. Mano, você tem vários personagens nessa Liga da Justiça do Renascimento, da Liga da Justiça Dark, inclusive, que, cara, você vê, assim, como o universo mítico da DC é muito foda. O John Constantine, no final, tem todo um lance dele com a Madame Xanadu, que é muito louco, velho. Ela fala, tira uma carta aí, John. E a Madame Xanadu é super foda também, porque ela é meio que aquele gênio da lâmpada. Você tira uma carta, ela responde alguma coisa pra você. Aí a Madame Xanadu fala pro John Constantine assim, tira uma carta. Ele puxa uma carta, a carta é escrito crença. Porque eles têm que ter crença na magia. Porque a Zatanna explica a magia de um jeito muito foda. Ela fala assim, quando eu era pequena, eu vi um coelho morto. E aí eu queria que esse coelho voltasse à vida. Eu chorei pro meu pai e meu pai, o Giovanni Zatara, fez ele voltar. Só que tudo na magia tem um preço. Ou seja, ele teve que sofrer o resto da vida dele inteiro porque ele deu vida de volta para um animal, né? Um ser vivo e tal. E depois isso volta à tona. A Zatanna explica que o mágico que faz um truque, ele não é um mágico. Ele é um cara que faz um truque. O cara que faz a magia é um cara que acredita na magia e faz a magia acontecer. E aí o John tira uma carta escrito crença, certo? E aí depois a Madame Xanadu, na hora que ele tá indo embora, ele entende, né? John Constantine é o cara que resolve todo o lance ali do homem invertido, do outro lugar, do porquê que tava todo mundo ali lutando contra que ele é quase que a magia dele era infinita naquele lugar. É foda pra caramba.
Aí quando ele tira essa carta crença, ele pensa assim, pô, você tem que ter crença na magia, né? Ele fala isso pra Zatanna e tudo depois se encaixa, se conecta. Aí o John Constantine tá saindo, a Madame Xanadu fala assim, faltou você tirar uma carta, John. Aí ele fala, não, dessa vez não vou tirar. Eu tô ligado que é a carta do louco, né? Que tem uma carta que chama o louco. E aí ela fala, que pena, ela pega, vira uma carta do baralho e tá escrito a morte. Ou seja, talvez a morte estaria vindo pro John Constantine. Então é um bagulho de mitológico muito louco pra você trazer pro DCU, porque é diferente, é descolado das outras coisas, tanto que as histórias quase não envolvem os heróis da Liga da Justiça, tá ligado? Porque é outra parada, é outro grupo, tipo, eles pegam, por exemplo, o Eclipso, a Circe, o Senhor Destino, o Spectro muitas vezes aparece, aí eles pegam, tipo, o Boston Brand, Félix Fausto, eles pegam vários personagens poderosos, Circe e tal, pra trazer pra uma outra história, uma outra pegada, uma coisa mística. E tem todo o lance da mitologia, da magia, que é muito da hora. O universo místico da DC precisa estar foda no DCU. O James Gunn tem que pensar esses personagens, porque assim, como ele é um cara leitor de quadrinho, ele deve gostar de Hellblazer. Só que Hellblazer é uma parada solo do Constantine, que não tem ele envolvido no universo DC. Era uma parada da Vertigo ali que eles estavam fazendo. A Zatanna tem que vir junto, porque ela é uma personagem extremamente poderosa. Ela, inclusive, ela tá envolvida numa grande discussão ali no Crise de Identidade, né? Que os heróis tomam uma decisão ali, enfim. Pra mim, esses dois personagens, eles não podem faltar no DCU. Você vai fazer 8, 10 anos, eles têm que estar. Você não pode... Por exemplo, tem alguns personagens que você pode, tipo, pegar no desconhecido, né? Por exemplo, Creature Commando, você tem o próprio Gladiador Dourado que vai ganhar uma série. Ele não é tão desconhecido, mas ele não é tão famosão. Então você tá apostando em algumas coisas, porém, como é o caso do Altort, mas você tem que trazer esses personagens que são fodas, que os fãs amam. Os fãs amam o John Constantine, amam a Zatanna, adoram o Monstro do Pântano. Eu acredito que o Monstro do Pântano é o início disso tudo, e eu acredito também que o Monstro do Pântano é algo descolado. Eu queria muito, muito, uma série do Constantine chamada Hellblazer, pra você pegar e falar assim, bom, vamos fazer uma série diferente, que agora a gente vai contar quem é o John Constantine, vamos apresentar ele pro mundo, e não aquela aberração do filme do Constantine. Eu não vou assistir o filme do Constantine de novo, porque é capaz de eu pegar tanto bode desse filme e colocar aqui nos piores filmes do mundo, tá ligado? Eu não quero fazer isso, eu não vou assistir nunca mais esse filme, espero que nunca tenha uma continuação dessa atrocidade. O filme do Constantine é o mesmo nível de respeito aos quadrinhos, né, vou colocar entre aspas, do filme da Mulher Gato. Então presta atenção no que eu falei, tá? Não tô falando que o filme é igual, mesmo nível de respeito aos quadrinhos. A própria Zatanna é mais fácil de você adicionar ela. Você pode colocar ela num The Brave and the Bold. Tipo, ela trabalhando num circo de Gotham. Aí você cria algum contexto que ela pode estar inserida na história. E ela aparece ali e tal. Porque tem todo esse lance místico da DC e você começar a introduzir aos poucos. Se você introduz isso aos poucos, o filme do Monstro do Pântano é perfeito se você colocar o John Constantine ali numa cena final. Tem uma galera que falou assim, ele não pode aparecer durante o filme, senão ele rouba a cena. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do roteiro, isso depende muito do roteiro. E assim, são personagens importantíssimos pro universo místico. Como foi adicionado o Monstro do Pântano, eu acredito que existem algumas ramificações nesse primeiro capítulo, que só vão ser resolvidas talvez num segundo capítulo, tá ligado? Que eu acho que um primeiro capítulo é tipo assim, vamos introduzir algumas coisas, e no segundo a gente vai resolver todas essas coisas. Esses personagens depois vão se juntar no segundo. Porque eu acredito que o primeiro capítulo, de verdade, deve ter um filme da Liga? Beleza, deve ter, mas todo mundo se encontrar mesmo, acho que é só num outro capítulo. Que você precisa assentar o terreno para começar a construir esse edifício aí, que é o DCU. Então, assim, o Monstro do Pântano, ele se encaixa no quesito monstros, né? Que tem ali deuses e monstros. O que seria deuses? Superman seria deus? Não, ele é um alien, mas ele pode ser considerado um deus, né? Os heróis da DC podem ser considerados deuses. Acredito que a Zatanna, é meio duro pra mim falar isso, que é uma das minhas heroínas preferidas. Ela não precisa ter um filme ou uma série. Mas, se ela tiver um filme, pode ser massa. Um filme, né? Então são coisas que precisam ser planejadas. O Constantine, eu acho que cabe a ele um filme, mas eu preferi uma série. Sabe, igual eles vão trabalhar o Lanterna Verde, tipo uma coisa mais True Detective. Tem fase do John Constantine nos quadrinhos, se eu não me engano... Acho que é o Demoníaco, que ele é mais detetive paranormal. O Origins não, né? Mas apesar que tem histórias no Origins que é tipo o homem de família e tal, que o John tá procurando quem é o assassino em solta, que tá matando as pessoas. Aí ele começa a ficar paranoico achando que o cara tá atrás dele, enfim. Mas é o lado do Hellblazer infernal, vai mais pro lado de inferno, né? Ele, tipo, sacaneia 3 demônios. E todos esses personagens místicos precisam estar aqui. O James Gunn precisa abusar desse universo místico, que é o melhor universo místico dos quadrinhos. Você precisa trazer esses personagens e falar assim, mano, esses personagens são fodas. Por exemplo,
algumas das melhores histórias da DC nos quadrinhos de todos os tempos é o Monstro do Pântano do Alan Moore, no qual eles estão se baseando aqui no filme do Monstro do Pântano, e os Hellblazer da Vertigo. São algumas das melhores coisas que a DC já fez nos quadrinhos de toda a sua história. Então, o John Constantine e o Monstro do Pântano já são personagens, assim, muito fodas do universo DC, que você precisa fazer algo diferente com eles. Por exemplo, o filme do Monstro do Pântano, que nem eu falei, ele pode ser um filme menos pra todo mundo, um filme mais nichado. Quando o Monstro do Pântano vier fazer parte da Liga da Justiça Dark, por exemplo, se tiver a Liga da Justiça Dark, aí você pode fazer uma coisa mais para todo mundo, entende? Você encaixa ele de uma maneira diferente. Como os quadrinhos, eles são exatamente assim, mano. Quando você lê o quadrinho do Alan Moore, é uma coisa que não é para todo mundo. É um texto bem elaborado, tem todo o lance ali do tipo, o homem que era uma planta, ou a planta que era um homem, a planta que pensava que era um homem, ou o homem que pensava que era uma planta, não me lembro direito. Tem todo um lance complexo. Quando você vê no Liga da Justiça Dark, não é complexo. É mais pra todo mundo. Não sai fora de tom, ele continua no mesmo tom, só que é uma coisa mais simplista, mais pra pegar mais públicos. John Constantine, idem. Tanto que pra mim, as histórias dele do Hellblazer são as melhores, óbvio, acho que todo mundo que leu deve concordar, mas ele solo no universo regular da DC, ele tem revistas solos, né? Não funciona. Funciona ele com a Liga da Justiça Sombria só, porque ali tá num panorama que favorece ele, que tem outros personagens que também estão no mesmo panorama que ele, então eles juntos todos funcionam, a interação deles são muito boas. O lance dele tem um romance com a Zatanna, e a Zatanna às vezes não querer ele, às vezes, tipo, saber que ele é um cara sacano. Então você tem isso tudo pra você trabalhar de uma maneira muito foda. Eu queria muito de novo o Senhor Destino, mas o Senhor Destino direito, né? Pelo amor de Deus. O universo místico, todos esses personagens que apareceram, não pode faltar ninguém, tá ligado? E aí você pode trazer os personagens que você quiser. Pra finalizar o assunto aqui, por que o John Constantine e a Zatanna não podem faltar no DCU? Se você vai adicionar o universo mágico, eles são tipo o camisa 9 e o camisa 10 do time, tá ligado? Eles não podem faltar. O Monstro do Pântano, por exemplo, no Liga da Justiça Dark, ele não é o principal, ele fica mais ali na dele e tal, mas ele ajuda em alguns momentos. Agora, o John e a Zatanna, eles são tipo os líderes da liga. Se a Mulher Maravilha não flertar e vir pro Liga da Justiça Dark também, que ela e a Zatanna juntos são foda, mano. Elas são muito foda. E o Liga da Justiça Dark, se você tiver oportunidade de ler, leia, porque é a minha equipe preferida da DC. Eu acho que eles podem render muito no DCU, pode criar uma franquia de muito sucesso dentro do DC Studios. Porque, mano, me fala um grupo mágico de super-heróis que faz muito sucesso. Não tem um grupo mágico que você fala assim, putz, olha quanto personagem mágico foda. Não tem, tá ligado? Esses personagens da DC, eles são os melhores do mercado. Você precisa trabalhar eles direito nos cinemas e nas animações. Dá pra fazer animação da Zatanna, tá ligado? Dá pra fazer uma animação do Etrigan, né? Então dá pra você fazer muitas coisas legais e trazer eles aqui pro DCU em um universo compartilhado que faça a conexão entre os filmes, mas também que deixe uma coisa única pra eles. Por exemplo, Hellblazer, você pode fazer uma parada mais de 18 anos, mais puxada pra Vertigo. E aí, quando o John Constantine for apresentado numa Liga da Justiça Dark, você traz ele pra Liga da Justiça Dark. Você pode até fazer um filme da Liga Dark pra maiores de 18 anos, mas não necessariamente esse filme vai ser muito autoral ou muito fora da curva. Não, acho que a Liga da Justiça Dark, um dia ela precisa acontecer na DC, e teve algumas coisas nesse lance da Warner Bros. DC que não rolou com a Liga da Justiça Dark. A série do Constantine não foi pra frente, o filme da Zatanna não foi pra frente, tinha o filme da Madame Xanadu, era tudo no HBO Max, vocês lembram? No passado, o Guilherme Del Toro, ele ia dirigir um filme da Liga da Justiça Dark, tem até artes conceituais da internet, era uma formação que eu gostava muito, que era John Constantine, Zatanna, acho que se eu não me engano era Monstro do Pântano, Boston Brand e o Etrigan, se eu não estiver enganado. E assim, um grande diretor, né? Poderia ter feito um grande filme, mas é aquilo, né? Warner Bros, sei lá, prefere fazer um filme do Constantine do Keanu Reeves, que é uma coisa inexplicável. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, 2 personagens na sua opinião e no seu gosto que não podem faltar no DCU, DC Studios. Eu falei desses 2 porque assim, não é porque eu só gosto deles, é porque eu acho que o universo místico precisa acontecer na DC, sabe? O universo místico da DC é muito rico, não podem faltar esses 2 personagens nesse universo místico. Eu acredito que o Monstro do Pântano é o começo daquela abertura de janela para depois ela ser escancarada com outros personagens desse universo maravilhoso que a DC tem nos quadrinhos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você já leu Liga da Justiça Dark nos quadrinhos, o que você achou, beleza? Tamo junto, até a próxima.